Para aqueles que insistem que, por que você nunca teve nenhuma denúncia anterior? E nós já dissemos 1000 vezes, nós não somos a primeira denúncia, só que esse pessoal é bom de nuvem de fumaça. Então tá aqui uma senhora que há 4, 5 anos atrás, ela já tinha denunciado um monte de coisa. Mas o que acontece? Eles botam essas nuvens de fumaça, sejam elas através de mídia, através de desembargadores, através de colocar medo, de advogados. Me disseram sobre essa senhora que escreveu a carta, Dona Zuma, que na época tinham processado ela, e muita gente com quem eu falei falou, cuidado, porque olha só, a Zuma foi processada. Vamos lá, vou ler agora a carta que a Dona Zuma me escreveu. Curitiba, 23 de março de 2018. Prezados, tenho acompanhado por esse canal as denúncias de abusos sexuais imputadas ao senhor Mauri Rodrigues da Cruz, presidente da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, por algumas das vítimas que já se dispuseram a fazer aqui o seu relato, quer por vídeo, quer por carta, bem como a defesa do imputado, que igualmente se encontra aqui disponível para acesso ao público. E decidi manifestar-me a respeito para dar a minha contribuição na elucidação da verdade dos fatos. Fui membro dessa mesma SBE por cerca de 30 anos e lá desenvolvi atividades como palestrante, coordenei GEM por cerca de 10 anos, bem como os trabalhos abertos ao público às quintas-feiras à tarde por cerca de 3 anos. Desliguei-me da SBE em 14 de março de 2012 e o fiz por comunicado enviado ao Sr. Mauri Rodrigues da Cruz via e-mail de um de seus colaboradores diretos, cópia em meu poder, visto que o Sr. Mauri não fazia uso de seu e-mail próprio. Tal comunicado foi também enviado por e-mail a todos os participantes do GEM que eu coordenava, bem como aos dirigentes dos trabalhos das quintas-feiras à tarde. Vejam só, não foi pouca gente que ela comunicou, não. Posteriormente, fiz mais 2 e-mails e os enviei para diversos integrantes dessa mesma SBE, cópias em meu poder. E solicitei a amigos de lá que também remetessem as suas caixas de e-mail, pois neles eu dava conta de algo de errado pois neles eu dava conta de que algo de errado poderia ali estar se passando. Grande estardalhaço foi feito, ao ponto do Sr. Mauri Rodrigues da Cruz ter escalado a senhora Gladiomar Saad, mãe do Júlio, primeiro a denunciar o presidente da SBE aqui em vídeo, para fazer palestras e desqualificar meus alertas, conforme me foi relatado recentemente pela própria. E ela sim o fez, pois desconhecia completamente a realidade dos fatos, inclusive que seu próprio filho fora vítima de abusos naquele recinto. Nesse período também deixaram a casa algumas dezenas de pessoas. Quero informar também que em tempo algum o Sr. Mauri Rodrigues da Cruz me processou pelo que eu havia relatado às pessoas, seja por e-mail, seja por outro modo, sobre essas questões atinentes à SBE. Jamais! A razão para minha saída foi que em 2011 comecei a questionar os motivos que estavam levando as pessoas em bom número, que lá estavam havia mais de década, participantes ativas na casa e que de um momento para outro simplesmente desapareciam, sem maiores explicações, e queria saber qual a razão para essa debandada. Não haviam respostas convincentes. Mas em dado momento comecei a ouvir histórias de que essa debandada tinha a ver com a conduta imprópria imputada ao presidente da SBE, em relação a jovens rapazes que participavam das sessões de ectoplasmia, que normalmente se desenvolvia no final da noite, após o atendimento ao público, não raro, se estendendo madrugada dentro, sempre sob comando do suposto espírito mentor da casa. Fui atrás de mais informações, inclusive com algumas dessas pessoas que já haviam se afastado da casa. Os relatos vieram de forma incisiva, cortante, doídos como incisões feitas por navalha que corta pele e carne sem anestesia. Ao ouvir dessas pessoas que elas detinham conhecimento do que lá se passava, inclusive porque muitas delas tinham ouvido relatos de vítimas que foram se queixar a elas,
Perguntei-lhes por que razão não haviam tomado providências. E as respostas eram sempre muito semelhantes, como se tivessem passado por alguma lavagem cerebral. Mas tem a obra. E eu lhes perguntava: que obra? A quem essa obra serviu? Certamente que não à sociedade na qual ela está inserida. Afinal, que sociedade aceita obra maculada por tamanho sofrimento imposto pela humilhação a jovens rapazes que para lá corriam em busca de auxílio para suas angústias, seus anseios, suas dores, quer físicas, quer mentais ou espirituais, e lá se deparavam com abusos que agora são descritos nos vídeos e cartas que aqui estão? A resposta é: apenas e tão somente uma sociedade doente, muito doente. Devemos nos perguntar novamente: que obra, especialmente em se tratando de casa que se diz de cunho religioso, aceitar tamanho descalabro? Que Deus pede tamanho sacrifício de seus filhos em prol de qualquer prática religiosa que seja capaz de imputar, ainda que a um só deles, tamanha ignomínia suficiente para abrir feridas que poderão até se fechar, mas cujas cicatrizes serão carregadas em suas mentes para o resto de suas existências? Certamente não serve ao Deus de amor e bondade que nos foi legado por seu Filho Jesus em seus evangelhos. Certamente que não. Apenas para ilustrar do que se fala aqui, lembro-me de um desses jovens, estudante de Direito, na casa dos 20 anos, que numa segunda-feira, por volta das 14 horas, procurou-me nessa SBE, olhos marejados e inchados de quem havia chorado muito, e disse-me que precisava conversar com alguém para relatar algo muito grave. Encaminhei-o para a coordenadora geral, que o ouviu. Tempos depois é que tomei conhecimento de que o sofrimento estampado em seu rosto tinha a ver com a sessão de ectoplasmia, de que ele havia participado nas dependências dessa SBE, na madrugada de sexta para sábado, naquele fim de semana, tudo sobre a batuta do suposto espírito mentor da casa. No relato de um outro jovem, que hoje encontra-se fora do Brasil, denota-se não só o sofrimento pela humilhação da conduta imprópria a que declara ter sido submetido, mas também medo, muito medo. E isso para ficarmos apenas nesses dois exemplos que ora cito, aqui apenas como mera ilustração. Importante ressaltar que eu desconhecia completamente esses 4 casos que foram apresentados de forma ostensiva nesse canal. Conhecia outros relatos, mas esses não. O interessante é observar que em todos, o modus operandi do autor a quem os fatos são imputados é sempre muito semelhante. Alguém pode se perguntar: sim, mas e a senhora fez o que após saber de tudo isso? Na posse dessas informações, relatei expressamente a diversos órgãos de poder, tudo devidamente protocolado. Dei ciência desses fatos, inclusive a federações e também as pedras da Praça Carlos Gomes, de que algo grave poderia estar ocorrendo nessa SBE e que necessitava de investigações mais apuradas para que providências fossem tomadas, caso as mesmas se confirmassem. De 2 desses órgãos, um que atua em nível federal e outro na esfera estadual, para meu espanto, recebi respostas muito parecidas, amparadas no ponto de vista de uma mesma doutrinadora, de que se tratava de uma questão religiosa. Ora, vejam a que ponto chegamos! Por fim, quero me dirigir às vítimas de toda essa sordidez, que não são apenas os jovens rapazes que declaram ter sido submetidos a essas condutas impróprias, mas também as suas famílias e amigos, e dizer-lhes que eu sinto muito, muitíssimo mesmo, por ter servido de biombo por tanto tempo lá na SSBE, para respaldar práticas inadequadas, sem perceber que lá pessoas estavam sendo submetidas a tratamento tão degradante, tanto que ao deixar a casa fui tomada por um misto de indignação, vergonha e dor, pois um dia, sem saber, eu havia tomado parte em tudo isso. Me perdoem
por favor, Zuma Jacinto Garcia. Ela põe até o RG aqui. Ela não tem medo nenhum de mostrar a cara. Ela já mostrou muito a cara. Pois eu quero dar um recado para todas aquelas pessoas que ficam dizendo, que duvidaram da Dona Zuma naquela época. Ela estava certa. Dona Zuma, em nome da minha mãe que duvidou da senhora, perdoa, porque eu vou lhe dizer, é difícil, e hoje eu sei, porque eu estou lutando aqui, e eu sei quantos ataques nós sofremos, mas eu quero lhe agradecer, Dona Zuma, muito obrigado pela sua integridade moral. Muito obrigado por ter saído quando a senhora saiu. Muito obrigado por ter aberto a sua boca, pois anos depois, agora a minha não é a primeira denúncia. A sua já não tinha sido a primeira, mas a sua foi a que a senhora fez mais barulho até agora. E a senhora foi forte. E eu sei que a senhora acha que lutou sozinha, mas saiba que a senhora estava fazendo o trabalho de Deus. A senhora estava fazendo o trabalho do bem. Nossa Senhora tinha começado algo que agora, juntos, nós vamos terminar. Que é terminar com essa safadeza. Que é terminar com esse abuso. Chega de abuso. Chega de todo tipo de abuso. Chega de abuso psicológico, chega de abuso religioso, chega de abuso sexual. E abuso sexual com homem é tão ruim quanto mulher, não importa se é gay. Abuso sexual não é feito com gênero. Abuso sexual é feito com um ser humano. Chega desse abuso sexual. E eu vou lhe dizer uma coisa. Pode ser que o Mauri nunca veja a parte de dentro de uma cela. Mas eu vou dizer uma coisa. Pelo menos eu sei que tem mais de 100 mil visualizações até agora. E tem mais de 100 mil pessoas que não vão mais deixar os seus filhos serem abusados por esse carrasco. Eu desejo a todos que possam se cicatrizar desse trauma. E espero realmente em Deus que vocês possam encontrar os seus caminhos.